A gestão escolar exige organização e planejamento. Por isso, é importante termos clareza dos processos para um início de ano promissor. Eu sou a professora Vanessa Fernandes. Eu sou a professora Sandra Leal. E aí, vamos versar sobre educação? O papel do gestor escolar é crucial para que todos os processos ao longo do ano letivo dentro daquele ambiente fiquem claros para todos os envolvidos. A escola é um espaço vivo. É impossível nós prevermos tudo o que vai acontecer dentro da rotina. Mas quando nós temos um planejamento e processos claros, nós conseguimos antecipar algumas situações e minimizar os impactos que algumas situações podem causar na nossa rotina. Algumas ações, gestores, que podem ajudar vocês no início do ano letivo são, por exemplo, organizar um caderno ou uma agenda em que vários documentos ou informações importantes apareçam distribuídos nela. Por exemplo, eu coloco o calendário escolar que foi aprovado, coloco a grade horária de toda a escola, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Posso colocar também telefones que sejam úteis, links de drives. É importante também que o link fique encurtado ou até mesmo que se coloque um QR Code, já que aquele material estará impresso para facilitar o acesso de todos que estão ali naquele ambiente. Informações que contribuem para a organização da rotina. Horário de intervalos, horário de parque. É fundamental que esses documentos estejam compilados em um único espaço para que o professor tenha a sua rotina facilitada, para que ele não tenha que recorrer a todo instante aos gestores para compreender como a escola é organizada. Um outro fator fundamental é a apresentação do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Ele é um documento muito importante que não pode ficar guardado na gaveta. Então, o PPP nesse início de ano, no que ele vai contribuir? Para que os professores, ou que já estejam na unidade escolar, ou que chegam para essa unidade, as escolas recebem muitos professores novos, conheçam todo o contexto histórico dessa comunidade. Então, lá nesse documento, tem esse contexto histórico, os resultados que a escola já apresentou, como essa comunidade está organizada. Então, nós precisamos conhecer o chão que nós pisamos para que a gente possa atuar de forma mais assertiva. O projeto político-pedagógico não pode ser um documento de gaveta. Ele é um documento que precisa fazer parte do cotidiano escolar, do dia a dia da escola. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser vivenciado. Exatamente, como muitos outros documentos que ficam só burocráticos. A gente vem batendo muito nessa tecla, né, Sandra? De tornar funcional o que a escola tem. E o PPP é um documento que precisa se tornar funcional. Outro ponto importante é que dentro do ambiente escolar, a parte atitudinal, os comportamentos dos alunos fazem toda a diferença naquele ambiente. Então, estabelecer processos em que tanto aquilo que não é tão bacana quanto as coisas que acontecem que foram muito bacanas sejam de conhecimento de todos é essencial. Uma ficha de registro de ocorrências e uma ficha de registro de elogios modelizada desde o início do ano e com momentos certos para que isso seja compartilhado também é um ponto forte de uma equipe gestora bem alinhada. Essas fichas de registro de ocorrências são muito importantes para que o professor tenha um acesso rápido para que possa se reportar à equipe gestora. Outro aspecto que é bem interessante é a coleta de dados dos professores ou dos profissionais que atuam na escola. Muitas vezes são solicitados para os gestores ou para a equipe da secretaria informações para o censo, informações de repente para fazer uma ligação emergencial para um professor, e se eu não tenho tudo isso compilado em um determinado lugar, fica difícil fazer esse movimento. Então, colocar todos esses dados das equipes que atuam na escola em um lugar específico de fácil acesso e de conhecimento de todos é um ponto crucial dentro de uma gestão escolar. Um outro aspecto que é importante a gente destacar, Sandra, é que é importante conscientizar esses professores e atualizar esse cadastro.
Então, no início do ano, nós disponibilizamos essa ficha cadastral para que eles preencham, anexem toda a parte de formação acadêmica que eles têm, mas isso precisa ser atualizado no decorrer do ano. Então, se o professor iniciou o ano com uma licenciatura, mas executou, concluiu um mestrado ao longo do ano, isso precisa ser atualizado na ficha cadastral. E deixe isso combinado com os seus professores. A cada nova atualização, informe, deixe isso registrado, para que não haja problemas futuros. Exatamente. Outro ponto fundamental é o... Tu vai falar fundamental agora, vai. Outro aspecto interessante a ser destacado é o valor da comunicação. Gestores, muitas vezes dentro de uma unidade escolar, eu tenho mais de um membro da equipe gestora. Há escolas que são menores que têm um gestor ali, um diretor, um vice-diretor, ou um coordenador pedagógico e um diretor, mas a maior parte das escolas tem vários membros. Destaque aos seus funcionários que vocês se reúnem semanalmente para alinhar as ações. Todas as reuniões que acontecem de acordo com determinados assuntos ou temáticas específicas, deixe claro aos seus professores que esse movimento de alinhamento acontece. Se a equipe mostra alinhamento, ela dá exemplos aos professores, aos alunos e a todos os envolvidos naquela unidade escolar. É importante que nós, enquanto gestores, tenhamos essa consciência de que o ideal é essa reunião semanal. Quando ela falha, de alguma forma, o alinhamento entre a equipe vai ficar prejudicado. Caso essa reunião não aconteça semanalmente, o gestor precisa criar estratégias para que esse alinhamento entre a equipe aconteça. No meu exemplo, por exemplo, na minha experiência enquanto gestora, na semana que por algum motivo nós não conseguíamos realizar a reunião, nós criávamos estratégias para que esse alinhamento acontecesse. Então nós ficávamos na mesma sala. Então nós brincávamos que as reuniões eram diárias, né? Eram constantes. Porque quando há uma quebra de alinhamento entre a equipe, isso fica visível para a equipe de professores. E aí há uma quebra em todo o trabalho que é realizado. Outro fator, deixe claro aos professores a quem ele deve se reportar em diversas situações da rotina. Então, para informar falta de alunos, dificuldades com planejamento, a quem ele solicita materiais, a quem ele entrega materiais. Que dia da semana é o dia específico para fazer essa solicitação? São pequenas coisinhas que, se não são alinhadas naquela organização da escola, isso vai afetar. São esses pequenos ajustes dentro da rotina que vão trazer mais tranquilidade para que ela aconteça. Por experiência própria, uma situação já vivenciada é de fazer um combinado enquanto coordenadora pedagógica de observar o material de determinados professores e só ter autorização para aquela cópia depois da minha visualização, da minha correção. E quando, por exemplo, alguém da secretaria faz diferente disso que é combinado, muitas vezes vai parar uma atividade na mão de um estudante que não estava adequada. Então, quando tudo isso fica alinhado, as coisas acontecem naturalmente e esses equívocos são evitados. São processos que precisam ser construídos. Não é fácil garantir esse alinhamento com todos os integrantes da equipe, mas precisa ser dado o primeiro passo. Então, se há um combinado de entregar as cópias para o coordenador pedagógico e só ser as cópias feitas após a autorização dele, nenhum professor pode chegar na secretaria e solicitar uma cópia sem a autorização do coordenador pedagógico. Isso é fato. Se isso não for seguido, vai atrapalhar toda uma organização. Então, nós temos uma fala muito importante. Nenhum gestor toma uma atitude individualizada. O que é combinado em equipe é cumprido em equipe. Gestor é um membro dentro de uma unidade escolar que fundamentalmente precisa trabalhar em equipe. Nós somos referência e se nós, enquanto equipe, não conseguimos nos alinhar, fica muito difícil nós conseguirmos passar isso ao nosso grupo de professores. Outro ponto a destacar é o grupo de WhatsApp. Esse aplicativo que veio e tomou conta das escolas, né? É um aplicativo que pode ajudar sim na comunicação. Muitas vezes criam-se grupos da equipe gestora,
grupos da equipe gestora com os professores, grupo de professores com pais e por aí vai. Esse aplicativo, ele pode sim fazer parte dessa gestão. Deixar todos os combinados bem claros para os envolvidos naquele grupo do que pode ser colocado ali e o que não pode, é muito bacana e é essencial para que esse grupo seja funcional. Evitar assuntos paralelos, né? Evitar colocar ali opiniões que não vão contribuir para aquela demanda que foi passada. É um grupo da escola para facilitar a comunicação entre os membros dessa equipe. Outro fator que também exige um cuidado é a comunicação com os pais. Muitos professores optam por construir um grupo, né, de WhatsApp com os responsáveis. E isso facilita esse processo de comunicação. Outros professores não, preferem utilizar o aparelho da escola ou manter um contato via agenda física. Ok, cada professor sabe a melhor forma, o que se sente mais à vontade para fazer essa comunicação com as famílias. O que é importante? Que essa comunicação seja clara, que essa comunicação seja eficaz. A forma de fazer, cada escola tem a sua, cada professor adota uma. O que nós temos que tomar cuidado? Que essa comunicação seja muito tranquila. Muitos professores que fazem grupo no WhatsApp deixam esse grupo fechado, o que é ideal. Somente o professor posta as informações, porque são informações para auxiliar esses pais no acompanhamento da vida escolar dos filhos. Então, quando isso acontece, fica uma comunicação muito rápida e facilita na rotina da escola. Quem é pai e é professor sabe muito bem o quanto isso é significativo. Sim. Muitas informações que às vezes se perdem diante de tantas coisas que acontecem na escola, se há uma organização para que ela seja enviada sempre naquele grupo de WhatsApp, isso facilita muito para as famílias. E o que é importante? Que esses combinados, assim como com os professores, sejam estabelecidos no início do ano. Então, teremos um grupo no WhatsApp com os pais? Ok. Mensagens de tal hora até tal horas. O professor não vai estar à disposição dessas famílias 24 horas por dia. Estabelecer esses limites é muito importante e cabe ao gestor conduzir esses direcionamentos. Um outro instrumento também muito importante é a agenda física. Muitas escolas ainda utilizam a agenda física para se comunicar com as famílias. Porém, se nós não tomarmos cuidado, ela se torna um instrumento perigoso. Quando os pais, por exemplo, encaminham algum bilhete, e muitas vezes os bilhetes não são tão legais assim, nós precisamos ter cuidado e orientar esses professores a não responder prontamente. Então, a nossa orientação enquanto gestor é: reporte à equipe gestora qualquer tipo de bilhete que fuja das suas atribuições de professor dentro da sala de aula. E isso só vai acontecer, gestor, se você estabelecer esse combinado com os seus profissionais. Exatamente. Isso precisa estar claro em algum documento ou em algum material que foi entregue nessa primeira reunião que vocês fazem com a equipe toda no início do ano. Então, ter essa cultura de reportar à equipe gestora os bilhetes. Mas agora eu vou ter que reportar tudo à equipe gestora? Não, há bilhetes simples que fazem parte da rotina que um simples visto resolve. Aquele bilhete que exige uma resposta mais cuidadosa precisa ser alinhado entre professor e equipe gestora para que os encaminhamentos sejam feitos de forma assertiva e atendendo à necessidade daquele bilhete que foi enviado. Investir em processos claros e eficientes é o pontapé fundamental para que você tenha um ano produtivo. Ao simplificar a rotina dos professores, você cria um ambiente bacana de organização, de eficiência, onde todos se sentem seguros. Lembre-se sempre, gestor, de que a escola é um espaço vivo. E isso exige muito planejamento e organização. Deixar os processos claros. Criar um ambiente de confiança. Proporcionar acesso a documentos que sejam eficazes. Garantir uma comunicação eficaz. Intervir nos desafios. E também valorizar as boas experiências que acontecem no dia a dia da escola. São aspectos que podem contribuir para o sucesso do seu ano letivo. Esses aspectos que nós apresentamos mostram que o gestor precisa ter uma ação organizada e planejada. E Heloísa Luque deixa isso bem evidente quando diz que a educação é um processo sistemático, organizado
e intencional. E se essas informações fizeram sentido para você, gestor, compartilhe este vídeo com outros colegas gestores, para que nós continuemos criando a nossa comunidade de aprendizagem aqui no Versando. E deixe aqui nos comentários uma atitude positiva nesse início de ano enquanto gestor escolar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. E aproveite para acompanhar todas as nossas redes sociais, Versando.educação. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! E considerar isso é legal, é bacana, é